A Bela Época, nós vimos que ela começa no século XIX, a partir de grandes invenções que facilitaram a vida da população. Começa na Europa e dura até 1914, quando eclode a Primeira Guerra Mundial, que é tema de próximas aulas, tá? Das nossas próximas aulas. É importante a gente lembrar que esse nome Bela Época vai ser colocado anos mais tarde, inclusive após a Primeira Guerra, para se referir a um período anterior a essa Primeira Guerra, que teria sido de grandes descobertas, tanto no transporte quanto na comunicação e inclusive no avanço da própria medicina, como a gente viu no caderno de vocês, no livro, bem explicadinho. Então, se nós tivéssemos que definir o que foi a Bela Época, nós podemos definir de maneira simples e objetiva que foi um período anterior à Primeira Guerra, por volta entre o final do século XIX e início do século XX, quando os homens passaram a ter grandes avanços na área médica, né, no setor de comunicação e tecnologias. Começaram a usar, por exemplo, elementos como o aço, o ferro, surgiu a eletricidade. Tudo isso vai mudar muito os costumes e os hábitos da população, especialmente primeiro na Europa. É importante a gente frisar que na área da medicina, uma grande descoberta foi o combate às bactérias, porque até então as pessoas não sabiam como lidar. A gente até comentou em sala de aula como tinha sido devastador lá no final da Idade Média, a peste negra. Não havia asepsia, quer dizer, não havia limpeza, né? As pessoas não tinham noção do porquê era necessário fazer essa limpeza. E aí os antissépticos vão surgir justamente nesse final do século XIX, na chamada Bela Época, e surgem inclusive as vacinas, que nunca tinha se ouvido falar. Então, quer dizer, como uma prevenção a epidemias, a doenças que estavam surgindo naquele momento. Outra coisa que é importante a gente frisar, que essa Bela Época é marcada também por um avanço da democracia no mundo. Claro que não é em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a conquista do voto feminino vai acontecendo aos poucos. Nós falamos sobre isso, vocês fizeram um trabalho específico, então não precisamos entrar em detalhes agora. Por isso que a gente quer só uma revisão rápida. Mas é importante a gente lembrar de dois grandes nomes da luta pelo voto feminino, que foi a Emmeline Pankhurst, britânica, que liderou o movimento das chamadas sufragistas, porque lutaram pelo sufrágio universal. Se a gente procura o significado da palavra sufrágio, é justamente o direito de voto, né? O direito de escolher alguém para liderar. E isso não era possível. Mulheres, mendigos, analfabetos, até militares de baixa patente não tinham direito ao voto. Durante muito tempo isso foi assim em todos os lugares do mundo. Um dos primeiros lugares onde a mulher tem o direito de votar foi na Finlândia, em 1906. Brasil, a gente vai estudar isso com Getúlio Vargas em 1934, né? A partir de 32 começa a ter uma mudançazinha, em 34 ela é efetivada. Mas a gente vai perceber que em lugares como Suíça, por exemplo, só em 1971. Quer dizer, demorou muito para que as mulheres tivessem o direito de serem reconhecidas como um ser humano que também tem desejos, vontades e capacidade intelectual para decidir o que é melhor para ela ou não. E outra mulher importante, também britânica, é Emily Davidson, que traz o livro de vocês, que nós comentamos em sala também. Por que ela é importante? Porque ela é considerada uma mártir. Ela morreu lutando pelo direito ao voto, tentando colocar uma faixa numa corrida de cavalos, né, no cavalo do Jorge V, que era o rei da Inglaterra naquele momento. A morte dela chamou a atenção. É claro que a gente não fica feliz com a morte de ninguém, mas quando uma pessoa consegue fazer com que até mesmo a sua morte seja lembrada de maneira positiva, entre aspas, porque ela trouxe essa luta, isso é muito bacana de ser lembrado e ser discutido. Além do avanço da democracia, a luta dos trabalhadores. Nós comentamos, inclusive desde o ano passado, quando a gente falou em Revolução Industrial, a luta dos operários, principalmente, dos trabalhadores que saíam do campo para ir em busca de emprego nas cidades. Nós sabemos que o campo também foi muito devastado, o cercamento dos campos desde muito tempo fez com que faltasse emprego suficiente no campo, não havia terra para todo mundo, e essas pessoas começam a migrar. E quando chegam nas cidades, são obrigadas a trabalhar em qualquer tipo de fábrica
fábrica em qualquer condição. Sabemos que não existia legislação naquela época que protegia essas pessoas, o salário era miserável, então elas eram obrigadas a oferecer o seu trabalho. Diante de toda essa situação e do que passava a Europa em muitos lugares, a gente estudou no passado a unificação italiana e alemã, algumas perseguições religiosas, além das crises políticas, obrigou esses trabalhadores também, muitas vezes, a procurar em outros países. E aí nós vimos que Brasil, Argentina e Estados Unidos receberam muito desses imigrantes europeus. E depois eu vou entrar em detalhes, inclusive, com relação à imigração europeia no Brasil, porque tem a ver com as teorias raciais que foram surgindo no mundo. Certo? Pela época é bem tranquilo, na verdade, porque de maneira geral é o avanço em todos os setores e que registra aí um momento anterior à guerra. Importante só frisar, para a gente finalizar essa primeira parte da revisão, correspondente ao primeiro capítulo, que a utilização da tecnologia de maneira até cruel é que levou, né, a eclodir uma guerra e a tantas desgraças no mundo. A gente já falou sobre isso várias vezes. O homem usou sua inteligência para o mal. O uso do aço para a produção de armamentos cada vez mais resistentes, mais velozes, né? O surgimento de avião, tudo isso, ao invés de usarem para diminuir realmente distâncias no sentido do bem, as pessoas usaram armamentos para dominar os lugares e matar pessoas. E isso fez com que a humanidade vivesse períodos de extremo desespero. Infelizmente a gente vive até hoje isso em diversos lugares. E claro, a gente fala em guerra, a gente pensa em outros lugares, mas a gente vive guerras cotidianas. Inclusive no Brasil, já falamos sobre isso. Violência em todos os lados. Tudo bem? Pode